Olá, pessoal! Que bom iniciar o mês de maio nesse clima de outono, tendo vocês como nossos convidados em mais uma edição do nosso programa Sim para a Literatura. Coloque livros nas trilhas da sua caminhada, se acomode na poltrona e curta junto comigo. E nesses momentos de tantas tensões que vamos acumulando no ambiente da política e da economia, precisamos cultivar a cultura de paz, como uma tela de proteção. Como dizia nosso ilustre Nelson Cavaquinho, o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos nossos corações, do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. E no nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas Apaixonados pela Leitura, O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. E nessa caminhada que construímos juntos, estamos sempre despertando as pessoas para os benefícios da leitura. Aquele que lê, fala melhor, vive com mais intensidade aquilo que o cerca, o ambiente em que ele está. Uma pessoa que lê, ele cresce com noções de cidadania, de respeito ao próximo, de cumprimento de deveres. E claro, pessoal, que nesse exercício de incentivo à leitura, temos sempre que considerar o nosso companheiro de caminhada, o livro, com a licença poética de Valcema Rodrigues. Quero ser livro. Quero perceber a tinta preta escorrendo pelas páginas brancas e nuas, grafitando as letrinhas e as transformando em palavras. Será que eu irei me apaixonar pelas palavras que irão se perder nas minhas entranhas em mim? Eu quero sentir o roçar das mãos dos leitores, tocando com suavidade e intimidade, folha por folha, escutando a voz do livro. Eu quero possuir a capa grossa, colorida, atraente. Eu quero ser lido, publicado e apreciado. Eu quero emprestar vida ao amontoado de palavras, ser instigante, reflexivo, indagador, adentrando ao mundo de cada leitor. Eu quero te retirar daqui, do seu conforto e te fazer voar para o mundo literário da fantasia, descobrir segredos e conhecer lugares distantes. Eu sou especial, simples, prático, funciono sem fio, sem bateria, sem circuitos eletrônicos, posso ser usado por qualquer um. Basta abrir-me. Quero ficar aí, quietinho, nas prateleiras, nas livrarias, nas bibliotecas, escutando os suspiros, os assuntos e os gemidos dos leitores. Livros, a gente sabe, que podem marcar as nossas vidas. Bom, eu amo ler, não consigo sair de casa se não tiver um livro dentro da bolsa. Adoro ver hoje grandes autores da nossa própria língua, da língua portuguesa. Acho incrível que eu acho que hoje, da nossa geração, existem gênios, escritores fascinantes que estão redescobrindo a nossa própria língua. Então eu diria, por exemplo, de um brasileiro, o André Santana, ou dos portugueses que eu adoro, Walter Hugo Mãe, ou Gonçalo M. Tavares, que escreveu Jerusalém, Uma Viagem para as Índias, um dos livros mais lindos que eu li na minha vida. Walter Hugo Mãe, eu sou apaixonado por muitos livros dele, todos que saem eu já compro, como O Filho de Mil Homens, tantos livros que ele escreveu. E o André Santana escreveu Sexo e Amizade, O Brasil é Bom. Enfim, são algumas dicas. Eu estou sempre lendo alguma coisa, se ligue aí. E para a entrevista desta edição, recebemos no estúdio da TV Sim, em Linhares, a professora e escritora Geisa Galvão. Autora do livro Luísa, ela está lançando agora Helena e o Tesouro dos Jesuítas, livro voltado para a criançada e para outros públicos. O livro da Geisa será lançado na noite do dia 25 de maio, durante a 6ª edição da Feira Literária Capixaba, que vai acontecer nas instalações da Universidade Federal do Espírito Santo. Você será nosso convidado. E nessa conversa regada à literatura de boa qualidade, Geisa destaca, entre tantas questões, a importância da literatura para a vida da criançada.
é nesse patamar de simbolismo que existe nas literaturas fantásticas, principalmente, que é a faixa etária, é nesse patamar de simbolismo que a criança ela vai assimilando também, fazendo comparações. Ela aprende, ao mesmo tempo faz comparações, isso é bom para ela. É na companhia das encantadoras Esté Abreu e Regina Loureiro que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Todo tipo de manifestação artística é uma leitura. Você lê um quadro, você lê e você precisa ler também um livro, porque através do livro você está sabendo o passado, você está construindo o futuro, está fazendo a sua avaliação e vai contribuir de alguma forma oral ou escrita, musical ou através de formas de desenho. Então, essa situação é muito importante para chegar ao ponto de escrever um livro. O homem surge na família. Então, da família que parte a sua educação, o seu conhecimento e tudo. A família tem que ter um livro ali, o pai ler para o filho. Isso é importante. O livro está ali no dia a dia da casa. Dia a dia, né? Porque o homem nasce da família, não nasce fora para dentro, mas de dentro para fora. Da família que ele vai expor para o mundo o seu conhecimento. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E na nossa coluna Dica de Leitura desta edição, vamos curtir juntos a sensibilidade literária da escritora Fernanda Farina. Quem não lê, quem nunca teve acesso a um livro, quem não usufrui dessa atividade, desse objeto, quem não pega, quem não tem esse prazer, se priva de uma atitude que pode mudar a vida. Então eu acho que quem não lê vive sempre à deriva, imaginando que a vida seja um oceano. Quem não lê fica sempre boiando, fica sempre na deriva e não consegue descobrir que abaixo daquela superfície existe um mundo. Assim como no oceano existe um mundo rico em ecossistemas, em biodiversidade, acho que o livro é isso, ele te proporciona um mergulho na vida. Então, seja um comentário de uma rede social, seja um livro denso de literatura clássica, seja uma bula de um medicamento que você lê ali e descobre alguma coisa sobre aquilo que você vai tomar. Eu acho que qualquer tipo de conhecimento, qualquer tipo de leitura te proporciona esse mergulho. Então, muda a vida, te proporciona cidadania, te proporciona conhecimento, diferencial em todos os momentos da vida. Na educação dos filhos, nos relacionamentos, na área profissional. Então, eu acho que quem não lê perde a oportunidade de tomar ciência da própria existência, do seu lugar no mundo, de ser protagonista da sua própria história. Já na sequência da nossa paixão pelos livros e nas histórias contadas em suas páginas, acompanhe comigo a indicação de Patrícia Santos. Avança a página, volta a página, vamos que vamos! Minha indicação de leitura é o livro A Montanha e o Rio, de Dan Shen. Esse romance conta a história de dois irmãos. Eles são filhos de um general do período da Revolução Chinesa, do século XX. E um se chama Tan, que é do casamento legítimo desse general, cresce no meio de conforto, bem-estar financeiramente, e o outro é filho desse general com uma camponesa, que se suicida assim que a criança nasce, e ele se chama Shento. E ele é criado por um casal de curandeiros, que também morre, e com isso ele tem que ser criado em vários orfanatos, passando dificuldade, passando fome em muitos momentos. Eles crescem certo tempo sem saber a existência de um outro,
esse Shento, ele se torna um grande general com uma grande influência política, e o Tan, ele se torna também um homem com influência na parte da administração, das construções arquitetônicas. A história é interessante porque um momento ele descobre, o general Shento descobre a existência dessa família, desse meu irmão, e decide se vingar. E começa uma rivalidade tanto com o poder político que eles possuem, como também uma rivalidade amorosa. Os dois são apaixonados pela mesma jovem, e essa jovem tem o filho de um deles, e eles começam a fazer essa rivalidade pelo amor dessa jovem e também pelo poder, né? E eu recomendo essa leitura porque, além dessa história ser emocionante, uma história intrigante, ela também fala um pouco de como era a China no século XX, fala das questões políticas, das questões culturais, das questões religiosas. Então vale a pena ler, é uma dica, e o final é muito interessante e é um final surpreendente. E claro, vamos seguindo juntos com a nossa coluna Participação de Telespectadores. Telespectadores que leem e exercem influência. Assistam junto comigo. Gosto muito de ler, fui incentivado por indicação na escola desde criança. Teve um livro na infância que me marcou bastante e desde então eu gosto muito de ler. Fiquei algum tempo sem ler e tenho compensado isso e lendo bastante. Comecei a frequentar a Biblioteca Pública Municipal, tenho visto lá grandes tesouros lá na biblioteca, grandes livros, grandes obras, grandes autores. Eu penso que a gente vive e não dá para ficar sem ler grandes obras. Dom Quixote e tantas outras obras. Alguns autores estrangeiros, mas muitos nacionais também, e excelentes obras. Então até para incentivar os meus filhos a ser exemplo para eles, para tomarem gosto pela leitura, eu tenho lido bastante. É compartilhando experiências bacanas com esse prazer pela leitura que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. O ato da leitura, ele é muito importante porque ele é um elemento fundamental para o reconhecimento do mundo, para a referenciação do mundo, para a capacidade que uma pessoa tem de elaborar e ampliar sua representação do mundo. Pela leitura, nós vamos acumulando um conjunto de experiências que a gente não viveu pessoalmente, né? Só esse dado justifica que a gente passe um período da nossa vida saindo, né, da atividade da vida direta para a gente estar naquela vida que é a vida literária, naquela vida que é a vida do texto, que é o quê? Um conjunto de informações que está ali estática, paradinha, esperando apenas entrar dentro do nosso corpo, alcançar a nossa consciência e começar a abrir perspectivas, janelas para a gente conseguir ter uma compreensão melhor do mundo. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos assistir juntos a entrevista com a professora e escritora Geisa Galvão. Ela está lançando mais um livro de sua autoria, o livro Helena e o Tesouro dos Jesuítas. Então, eu comecei como professora, isso já tem mais de 10 anos, né? Acho que estamos 13 anos por aí. E de lá para cá eu tenho levado umas porradas na sala de aula e a gente vai aprendendo. E assim, sempre desenvolvendo aquele gosto maior, né? Pelo interesse de ajudar as crianças no desenvolvimento, né? Eu tenho aprendido bastante até agora e creio que tem muito mais para aprender. Mas apesar de uma série de questões envolvidas com a atividade do professor, né, Geisa? A operacionalização do processo, daquele dia a dia, mas a missão do professor é importante, né, Geisa? A missão não pode morrer. Não pode. Não pode morrer, né? É uma coisa que a gente tem que injetar na veia a cada dia, né? Exatamente. Você chega na sala, o aluno espera algo de você, né? Você já chega assim, você sabe que você tem que dar conta, não tem como correr, né? Você tem trabalhado em escolas aqui da rede municipal, normalmente comunidades mais carentes, né? Isso, já num bairro mais... Que é uma criançada que tem uma
às vezes, uma insuficiência de um monte de coisa Tem. já na própria vida pessoal, né? Tem uma série de carências, né? Não é só financeira, às vezes afetiva também. Eu né? sei. Isso conta muito. São turmas, assim, eu diria, um pouco mais agitadas, mais inquietas, né? E você passa um bom tempo tentando conquistar a calma das crianças para você começar no conteúdo. A concentração. E isso atrapalha bastante o processo. Eu sei. A gente vai, né, tentando contornar a situação o tempo todo, né? Para poder levar a turma, senão ela não vai. Você encontra também, às vezes, um percentual de agressividade, né, gente? Existe. Em algumas crianças. Infelizmente, existe. Consequência, às vezes, da desorganização em casa, da estrutura, desestruturação familiar. Eles relatam isso. Eles relatam, né? Meu pai não está comigo, minha mãe não está comigo, eu estou com a minha avó, eu passei final de semana na casa de fulano, eu vi briga na rua, e fulano deu um tiro no ciclano. Eu sei. Eles contam tudo. Então, querendo ou não, a gente Porque, acaba na verdade, encaixando é no a história processo. real deles, né? É o que acontece lá fora, reflete dentro da sala de aula. O que tem que ser feito, Geisa, sua experiência como professores, como professora, o que precisa ser feito na escola mais vezes para fazer um contraponto a essa realidade que muitas vezes para a criança é uma coisa normal do dia a dia, mas que a gente sabe que pode ter consequências muito negativas, né? Na vida dessas pessoas. O que você acha que pode ser feito na escola? Algo que a nossa escola já vem fazendo, eu acredito que várias outras também, mas é preciso fazer mais, é trazer essa família para mais perto da escola, né? Promover mais momentos sociais juntos, palestras inclusive, né? Com psicólogo, neuropediatra, isso é bom. Porque, ter um filho todo mundo quer ter, é bonitinho, é legal, mas tem todo um processo que precisa ser respeitado, né? E essa criança tem também direitos de se desenvolver num ambiente saudável. E muitas vezes, às vezes por falta de informação ou por falta de interesse, né? Então é preciso que a família esteja mais perto da escola para ouvir, de repente, da boca de um profissional especializado. Que muitas vezes a família chega na escola, você quer conversar a respeito do comportamento e tal. Ah, professora, mas é sempre assim, é isso, é aquilo. É diferente quando vem um profissional especializado da área para falar com essa família, é diferente. Com informações mais diretas, mais específicas, né, gente? Mais específicas, né? Até o uso do termo, a família olha e fala, não, é o doutor que está falando, né? Exatamente. Parece assim, o professor já falou, mas quando vem o doutor que está falando, parece que dá aquele choque. Você viu a médica falou e tal, né? Então, é pediatra, não sei o quê. Então, tem aquela coisa do doutor, né? Da minha experiência com crianças, Geisa, e daquilo que eu percebo no dia a dia, né? Com sobrinhos, com enteados, com afilhados, etc., eu sempre gosto de tocar nesse assunto com educadores, né? Que a impressão que eu tenho é que é muito bom para a criança quando ela se sente acolhida no espaço onde ela está, né? Onde que, mesmo que não aconteça com palavras, mas que ela perceba que os adultos estão dizendo para ela, você é muito bem-vinda aqui. Isso. Você tem essa impressão na escola? Com relação? A criança, quando ela se sente acolhida... Sim. Exatamente, a criança ela mostra. Ela cria um vínculo mais forte. Ela mostra isso, né? Ela mostra. Até a forma de chegar mais perto. Porque a nossa criança brasileira, ela é a criança do toque, né? Dependendo de como é criada, né? Mas existe esse perfil. O nosso afeto ele é transmitido de forma física, do contato físico. Cultural. De estar perto. Brasileiro é mais assim, né? Então a gente sente quando a criança aceita isso e ela também retribui. De uma maneira legal, abraça mesmo, beija, chega perto. Por mais que o professor sabe que não pode ter tanto essa proximidade devido à técnica pedagógica, que, né, não é tão, é bem assim, policiada, vamos dizer assim, né? Mas a gente tenta também se aproximar dessa criança ao máximo que pode, porque devido ao perfil nosso, que pede isso. Nosso perfil cultural pede isso, mais proximidade com essa criança. O que em outros países, se você chegar muito perto, né, pode ter problema com a lei e tudo, né? Eu sei. Então a gente vai tentando, assim, eu costumo brincar com as crianças, faço umas brincadeiras, às vezes a gente rebola na sala para fazer o aluno olhar para você, não, entendeu? Para prestar atenção. Tem aquela coisa do chamar a atenção, né? Eu sei. Tentar fazer uma aula diferente, uma aula divertida, experiência científica, né? Fazer a criança sorrir o máximo que pode, né? Segundo os especialistas, né?
Quanto mais envolvido você está no processo, quanto mais emoção você coloca, tanto professor quanto aluno, mais fácil se chega nesse processo de ensino-aprendizagem. E é interessante, Geisa, que isso é em qualquer atividade da vida. Qualquer um. Nós ouvimos a vida inteira, eu vou falar da minha experiência, procura fazer aquilo que você gosta. Parece uma frase de efeito, você né? Está envolvido, você nem hoje sente. Nós estamos completando 4 anos aí do Projeto Prazer da Leitura, né? E vai para 3 anos do programa Sim para a Literatura. E, quer dizer, eu já tô na idade de ser avô, né? E nunca uma frase foi tão verdadeira, né? Você fazer com paixão, você fazer com entrega, né? E eu acho que, principalmente, você tem uma preocupação com o ser humano que está perto de você. Sim. E para a criança isso é fundamental, né, Geisa? Exatamente. Assim, eu, assim como a maioria dos professores, né? Eu bato o olho na criança e vejo o que ela precisa, o que ela vai ter que enfrentar no futuro, né? Então eu já consigo olhar e falo, misericórdia, né? Me ajuda, Jesus, porque eu tenho que dar conta disso. Eu sei que elas precisam. E às vezes é pesado para a gente, mas é a missão, igual a gente estava comentando, né? E aí eu tento puxar o máximo que eu posso de positivo de dentro dessa criança. E colocar algo também positivo. Eu sei. Geisa, a criança tem que viver a vida real dela, né? Também. Você não tem como, o professor, o diretor, a escola, não tem como tirar o aluno lá de onde ele mora e colocar no próprio seio, né? Não dá para fazer isso com todos os alunos. Desenvolver experiências de leitura com essas crianças na escola é uma forma de proteger também, Geisa? De criar uma capa protetora? Também, com certeza. E como é que tem sido isso para vocês lá? Porque é nesse patamar de simbolismo que existe nas literaturas fantásticas, principalmente, que é a faixa etária, é nesse patamar de simbolismo que a criança ela vai assimilando também, fazendo comparações. Ela aprende, ao mesmo tempo faz comparações, isso é bom para ela. Lembrar de Luísa, que quando você lançou há 2, 3 anos atrás, né, gente? 2016. 2016. Isso aí. A gente fez a entrevista aqui, depois você já participou do programa em outras oportunidades. Para a gente finalizar esse encontro, Geisa, tá? Eu queria que você falasse como é que está o Luísa. O andamento, né? O andamento, como é que ficou, aceito, né? Bacana. Você conseguiu lançar por uma editora na época, né? Exatamente. Participou da feira em São Paulo e tal, da Bienal, né? Rapidinho, Geisa, como é que está Luísa, o livro? Então, como eu já disse, foi uma experiência incrível ter lançado Luísa. Foi uma grande aventura. E foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. Recentemente, eu tenho tido a passagem em algumas escolas aqui do município, tanto pública quanto privada, e graças a Deus a boa aceitação continua. Continua, inclusive eu estou com um pingo de livro em casa, né? Muito pouco, estou precisando pedir uma nova remessa, graças a Deus. E as crianças estão aceitando bem. E a homenageada, como é que se sente? A Luísa? Tem 8 anos ela, né? Luísa, ela tem 8 anos. Ela já entendeu melhor a situação, que o nome dela é só uma homenagem, mas no início ela estava com ciúme do livro. Não queria que eu vendesse o livro. Né? Não queria. Deixar que a história dela saísse por aí, né? Você, minha filha, não é exatamente a sua história que está aí, é mais o seu nome. Mas o nome, ela falava, mãe, mas você botou meu nome vai ficar saindo por aí? Eu falei, não, meu bem, mas várias pessoas têm esse nome bonito, né? E por incrível que pareça, o nome é um nome forte e chama a atenção das crianças. Né? Você disse isso na primeira entrevista aqui. Nome forte, que o nome Luísa chamou a atenção para ser o título do livro. Chamou a atenção, exatamente. Tem crianças em algumas escolas que eu vou, ela chega no meu ouvido, assim, com aquela vergonha, mas com aquela felicidade. Tia, o meu nome é Luísa. Legal. Eu falei, maravilha, que bom, né? Você viu que você tem um nome bonito? Fica com os olhinhos brilhando, né? Então, se eu pudesse, colocaria o nome de, né? Cada livro meu, o nome de um nome expressivo. Nome expressivo, nome especial. Esse daí também é um agora. Geisa, Helena e o Tesouro dos Jesuítas. Eu queria que você falasse rapidamente desse livro. Isso aqui é mais um filho que saiu, graças a Deus. Estou muito feliz, né? Fala só um pouquinho da história, Geisa, porque depois a gente vai falar mais, né? Porque você vai fazer o lançamento na 6ª edição da Feira Literária em Vitória, né? Isso, fala rapidinho do dia livro. 25. Helena é o nome, agora é homenagem à minha avó, Helena, né? E o Tesouro dos Jesuítas. Eu comento aqui que o Tesouro dos Jesuítas, existe essa lenda do Tesouro dos Jesuítas aqui no estado do Espírito Santo. Eu sei. Existe, né? E aí eu senti que o estado tinha espaço, tempo, perfil,
cultural para isso, para fazer uma ficção, um realismo fantástico, né? Que é já ligado à categoria infanto-juvenil. Eu pesquisando os meus trabalhos, eu vi que tinha perfil, eu falei, eu vou fazer, dá para fazer. Até porque eu precisava também destacar o nosso estado, né? Que todo mundo sabe que a gente já tem mais de 100 anos de atraso no seu desenvolvimento sociopolítico e econômico, né? Então vamos destacar o estado, a gente precisa fazer isso, né? Vamos ressignificar essa identidade do capixaba, que muitas vezes nem o próprio capixaba sabe que tem, né? Então foi pensando em tudo isso. E aí eu fui fazendo como eu disse, baseado, o Helena é baseado no nome da minha avó, porque no começo eu sempre fui muito curiosa e eu estava querendo saber um pouco mais sobre a minha árvore genealógica. E à medida que eu ia pesquisando sobre o assunto, que vem de uma imigrante italiana e tal, eu me interessei, eu fui me aprofundando e falei, isso dá uma história legal, né? Claro que eu não vou fazer história real, completamente, mas dá uma base de uma boa história, né? Então, qual é o principal público desse livro? É o infanto-juvenil, mas tem muito adulto já na fila. Na fila? Na fila. Legal. Tem. Geisa, obrigado por ter vindo mais uma vez ao nosso programa Sim para a Literatura. Eu que agradeço a oportunidade. É motivo mesmo de satisfação, eu tenho acompanhado sua trajetória, a visita, o trabalho que você faz nas escolas para divulgar o livro Luísa, para fazer o bate-papo literário com a meninada, e principalmente o trabalho que vocês, professoras da educação infantil, infanto-juvenil aqui, os projetos que vocês têm desenvolvido nas escolas. Parabéns, Geisa. Obrigada. E vamos juntos para a nossa agenda literária desta edição. Então, pessoal, estamos no Esquenta para a Sexta-feira Literária Capixaba, que acontece nas instalações da Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória, no período de 22 a 26 de maio de 2019. Muita atividade bacana envolvendo esses 5 dias e noites da cultura e da literatura na veia. E aqui de Linhares, entre outras participações, vamos contar com a presença da escritora Geisa Galvão. Ela está fazendo o lançamento do livro Helena e o Tesouro dos Jesuítas, que vai acontecer na noite de sábado, dia 25 de maio, na Feira Literária Capixaba. Pessoal, tá aqui Helena e o Tesouro dos Jesuítas, mais um filho que saiu, né, que nasceu. Estou muito contente com esse trabalho. Um trabalho que durou 7 anos para ficar pronto, envolveu bastante pesquisa, né, muito tempo de elaboração e um envolvimento emocional muito grande, porque fala um pouco da imigração italiana, coisas que eu já tenho um pouco de raiz também nesse sentido. Então, seria um prazer muito grande receber vocês lá na Sexta-feira Literária Capixaba, na UFES, dia 25 de maio, das 18 horas às 21 horas será o lançamento. Então, conto com a sua presença. Esse projeto de Geisa Galvão está show de bola. Vale a pena participar. Vocês são nossos convidados. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Nessa edição especial, já voltada para a 6ª edição da Feira Literária Capixaba. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acesse youtube.com/Sim para a Literatura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.